Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Só um minutinho. Amém. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, apenas do versículo 6 ao 8. Mas a gente vai estar falando sobre algumas coisas do capítulo 4, então você deixa a sua Bíblia aí aberta, né? Amém? Mas para encurtar o tempo, nós vamos ler apenas do 6 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Pai. Ó, Pai, eis aqui a declaração de um servo teu, o Paulo, o apóstolo Paulo, Senhor, já no fim da sua vida, Pai. E essa palavra tem muito a falar conosco hoje, Pai. Por isso, entrego minha vida nas tuas mãos. Usa-me como teu instrumento, Pai. Que toda palavra falada nesse púlpito venha do teu coração para o coração do teu povo, Pai. Porque, Senhor, cada um dos meus irmãos que entrou nessa porta no dia de hoje, Pai, venham aqui por causa do Senhor, Pai. Venham aqui para receber uma palavra do Senhor. Venham aqui porque quer mais da tua presença, quer aprender a andar nos teus caminhos, Pai. E cada um que está aqui, eu creio, ama a tua vinda, Senhor. Por isso, Pai, fala aos meus irmãos, fala também ao meu coração, Pai. Ó Deus, que tudo em mim seja teu, seja para ti, seja por ti, venha de ti, Senhor. Ó Pai, fala conosco nessa noite, é minha oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Paulo, já no final de carreira, sentindo que a sua partida estava próxima. Eu estava vendo, né, fazendo as contas, porque a Bíblia fala que os dias do homem é de 70 a 80, então, anos, né? E eu estava fazendo a conta, eu já percorri 75% da minha carreira. Glória a Deus! Né? Então, chega um ponto que você começa a olhar para trás. Né, pastor Sandoval? A gente começa a olhar para trás, né? E Paulo estava nesse momento da sua vida. Muitas coisas já tinham acontecido com esse homem, já tinha passado por muitas coisas, né? E ele estava ali preso em Roma, sabendo que em breve seria executado, né? Sentia que estava próxima a sua morte. E onde estava o coração desse homem? Onde estava o pensamento desse homem? Não estava nele. Não estava na forma como ele ia ser morto. Não estava pensando se ele ia passador, se ele não ia passador, se ele ia ser torturado, se ele não ia ser torturado. O coração daquele homem estava no povo de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus até o último segundo da vida dele. Então esse homem, Paulo, estava olhando do final para trás. Estava fazendo uma análise de sua vida e ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele ainda tinha algo a fazer. Sabe, eu entendi muito o coração de Paulo nessa carta,
quando eu estive internada com Covid. Quando eu percebi que eu poderia morrer sim, que eu estava feia, que a coisa estava, sabe, a preocupação que veio ao meu coração foi, eu não dei as últimas instruções para os meus filhos. Eu não falei para os meus filhos o que eu espero deles, o que Deus espera deles daqui para frente depois que eu partir. Porque até aqui eu orei por eles, até aqui eu vigiei por eles, até aqui eu entreguei eles todos os dias na presença do Senhor. E muitas pessoas que estão aqui hoje fizeram isso, passaram uma vida inteira, orando por seus filhos, por seus netos, por sua família. E a preocupação quando a gente chega nesse momento da vida é como vai ser dali para frente. Lobos vão vir no meio. E Paulo estava nesse pensamento, eu preciso passar o bastão para a nova geração. Meus irmãos, nós como pais, como aqueles que já vivemos uma boa parte da nossa vida, a gente precisa se preocupar com a nova geração. A gente precisa se preocupar em passar o bastão. Quando eu vejo um jovem como o André, vir aqui na frente com uma responsabilidade tão grande de um povo sobre as costas dele, e ele quebrantado, sentindo a presença do Espírito Santo, comove o meu coração. Porque está difícil isso. Está difícil olhar a juventude e ver homens e mulheres jovens que realmente tenham esse sentimento. E nós precisamos desses jovens. Nós precisamos, jovens, de vocês para passar o bastão. O que vai ser do mundo se vocês não assumirem o lugar que é de vocês? E olha que isso não estava programado para eu falar hoje. Mas eu me quebrantei vendo o André aqui na frente. Não era isso que eu ia falar hoje, não. E eu vou continuar na pregação, mas é uma aspas que eu quero fazer. Jovens, nós precisamos que vocês levem o Evangelho daqui para frente. Eu não vejo mais jovens se levantando, buscando os dons, buscando os talentos. Eu não vejo mais isso e isso me preocupa. O que vai ser do mundo, porque é a igreja que sustenta que o inimigo tome conta de tudo e vire um caos. Jovem, nós precisamos que vocês se levantem e continuem a boa obra que tem sido feita até aqui. Amém? E Paulo estava lá, idoso, nas vésperas de morrer, e preocupado em dar os últimos conselhos. Então, essa carta aqui de 2 Timóteo, ela tem conselhos práticos para aquele que ia seguir no ministério, para a nova geração, para quem ele ia passar o bastão. Amém? E esse é um assunto preocupante, a sucessão. Mas o tema da nossa palavra de hoje não tem a ver com isso, isso foi só um adendo. O tema de hoje é até o último passo, a jornada da fé. E eu quero falar com você sobre isso. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É no versículo 7 que está a chave do que eu quero falar hoje, guardei a fé. Uma frase forte que Paulo falou e resumiu sua trajetória até seus últimos passos. Eu completei. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto vital, para mim e para você. Perseverar, guardar, combater o bom combate. Amém? Hebreus 11:6 diz que sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a pergunta que o Espírito quer fazer hoje a você e a mim é: você é um homem, você é uma mulher de fé? Não precisa responder. Pensa aí no seu coração. Você se considera um homem e uma mulher de fé? Para responder essa pergunta com mais
presteza, vamos pensar um pouco sobre a fé. Sabe, às vezes a gente pensa que fé é assim, eu estou doente, eu preciso acreditar para mim ser curado. Eu estou sem dinheiro, eu preciso crer para mim conseguir dinheiro. Eu estou com um problema no casamento, eu preciso crer para que o meu casamento seja resolvido. E a gente pensa que isto é fé. Fé é muito mais que isso. Fé não tem a ver com conquistar apenas algo perecível, algo para este mundo, algo para esta vida. Fé não tem a ver com isso. Embora isso também precise de fé, né? Embora faça parte do processo. Mas fé é muito mais que isso. Fé tem a ver com permanecer, com perseverar. Sabe, tem a ver com continuar e não desistir. Por isso eu coloquei o título Até o Último Passo. Hoje nós vemos muitas pessoas caindo na fé, desistindo no meio do caminho, né? Mas Paulo avisou Timóteo que isso aconteceria. No versículo 4 ele diz assim, ó: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Tu, porém, Timóteo, cumpre cabalmente, cumpre completamente, cumpre totalmente o teu ministério até o fim, o teu chamado, o propósito de Deus na sua vida. E ele dá mais um conselho para Timóteo, que está no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim, ó: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então essa palavra naufragar, esse versículo dá a conotação que a fé é uma jornada, a fé é uma longa viagem. A fé é como um navio, e um navio tem um destino, tem uma rota, tem um porto esperando ele lá na frente. Mas muitos naufragaram. Muitos começaram na caminhada, mas o navio afundou. E a gente tem visto muito navio afundando por aí. Um navio, um destino, uma rota. Fé tem a ver com a submissão à vontade de Deus, de perseverar nela. Timóteo tinha um chamado e precisava cumprir cabalmente, perseverar. Fé também tem a ver com geração, porque Abraão, ele recebeu a promessa, e a promessa passou para seu filho Isaque, e de seu filho Isaque para o seu neto Jacó. Então, fé também tem a ver com o legado que você vai deixar para a próxima geração. Por isso, fé não é só conquistar algo. Abraão não viu a promessa se cumprindo. Deus falou para ele que ele teria uma descendência como as estrelas do céu, e ele, pela fé, ele acreditou. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão não viu, mas ele tinha convicção. Ele creu. Eu creio que chegará o dia, estando eu nesse mundo ou não, que os meus filhos vão servir ao Senhor. E para aqueles que ficarem depois de mim, lembrem dessa minha palavra. Porque quando vocês virem meus filhos servindo a Deus, de toda a alma, de todo o coração, com tudo que eles são, vocês vão lembrar que eu falei isso, porque eu creio. Porque eles são herança do Senhor. Porque eles são discípulos do Senhor, porque eu amo Jesus e eu tenho buscado. Não sou, mas tenho buscado ser fiel completamente. Isaías 54 diz que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Sabe o que é isso? Ensinados do Senhor, andar junto com o Senhor, comer da mesa do Senhor. Isso é ser discípulo. Mas então, hoje, eu quero falar, dentro dos versículos que nós lemos, 3 palavras, 3 ações que o cristão precisa fazer para conseguir completar a carreira, chegar ao último passo de sua vida com sua fé inabalável. Meu irmão, nessa jornada, nessa viagem,
A gente tem muitos percalços. É uma doença, é um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema com filho, é um problema legal, são percalços. E esses percalços não podem nos derrubar, nós precisamos chegar ao fim. Amém? Então vamos ver 3 coisas que Paulo fez e que nós precisamos fazer para chegar até o fim e ouvir aquela voz maravilhosa dizer: entra bendita do meu Pai, entra bendito do meu Pai. Gente, vocês imaginam olhar nos olhos de Jesus e ouvir a voz dele dizendo: entra bendito do meu Pai. Nós precisamos começar bem, sim, mas precisamos terminar melhor ainda, como sempre fala o pastor Sandoval. Ponto 1, primeira coisa que nós precisamos fazer. Paulo disse: combati o bom combate. Se há um combate, significa que precisa haver uma preparação, um esforço, uma dedicação. Quando você observa um lutador, ele não sobe para o ringue de qualquer forma. Né? Às vezes a gente vê em alguns filmes aquele cara que joga lá no ringue raquítico, né? Contra o lutador bombadão, né? E aí o raquíticozinho vai lá e derruba o bombadão, mas isso não acontece na vida de fé. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com os nossos músculos espirituais tonificados, fortes. Lutadores fazem treinamentos exaustivos, cansativos, até os seus músculos se estressarem de cansaço para alcançar a força que eles precisam. E nós queremos combater o bom combate, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Sem nos esforçar, sem nos preparar. Paulo se preparou. Paulo foi e ficou tempos lá aprendendo aos pés de Gamaliel, mas depois ele se converteu e ele foi buscar mais ainda, e ele foi buscar do próprio Senhor. Nós precisamos deixar de ser raquíticos espiritualmente, deixar de ser desnutridos espiritualmente. Sabe, um atleta, ele se alimenta muito bem, principalmente esses que lutam, esses que, né? Eu não sei quantos ovos eles comem por dia, eu não sei quantos, mas eu sei que eles se alimentam muito bem porque eles precisam de músculos. E nós, na nossa vida espiritual, nós temos nos alimentado muito mal. É por isso que estamos raquíticos. É por isso que quando aparece uma circunstância na tua frente, você vai orar e você não se sente forte o suficiente para derrotar aquela circunstância. Porque você está sem músculo espiritual. Você não se alimentou o suficiente. Você não se exercitou o suficiente. Para combater, você precisa se preparar. Tem irmãos que ainda não entenderam que nós estamos em uma guerra. Meu irmão, não tem a possibilidade de você não lutar. Não lutar é se entregar para morrer. Não tem essa possibilidade. Porque se há um combate, é um inimigo. Se há um combate, há um adversário. E o adversário, ele quer te derrubar, ele quer acabar com você. E você está aí raquítico, com o nome de que vive, mas está morto. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. E se alimentar não é engolir inteiro de qualquer jeito. Sabe, engolir inteiro faz mal para o organismo. Se alimentar é mastigar, é tirar os nutrientes, é mastigar até que aquilo, sabe, dissolva e tire os nutrientes para o teu corpo. Se alimentar é meditar. É você tirar um momento da sua vida para estar ali meditando, para estar ali, sabe, vendo o que Deus está te dando de alimento. Sabe por quê? Quando vinha o inimigo na porta da tua casa para querer roubar teu filho, para querer
destruir teu lar, para querer destruir teu casamento, você vai ter forças espirituais para se levantar e dizer: aqui não, em nome de Jesus. Porque o que nós vemos hoje são crentes raquíticos, que o inimigo entra, destrói, e ele não faz nada, porque não tem força. E não tem força porque não se alimenta. E não tem força porque não se exercita. E como que você vai se exercitar? Na oração. É na oração. Jacó lutou com Deus ali, em oração, e venceu. Ele venceu, não Deus, mas ele venceu a batalha que ele tinha que vencer. A gente precisa orar mais, ler mais a palavra e parar de brincar de crente. E realmente exercitar os nossos músculos. Amém? Paulo, em outras palavras, disse: eu fiz o melhor que eu pude na corrida da fé. Eu combati. E você tem feito o seu melhor? Combater significa não estacionar, lutar, esforçar-se para vencer, sobrepujar os obstáculos. Paulo estava falando: lutei com todas as minhas forças para não desistir, para não desanimar, para não errar o alvo. Eu fiz um bom combate. Se eu posso lutar o bom combate, o que significa? Que eu também posso lutar um mau combate. Porque se há um bom combate, há um mau combate. Sabe qual é que é o mau combate? O bom combate é aquele que fortalece a tua alma. O mau combate é aquele que fortalece o teu físico. E talvez você está correndo atrás de coisas para a carne, para o teu físico, para o teu dia a dia, para a tua vida nesse mundo, para a tua vida passageira de 80, 100 anos no máximo. Faça conta aí quanto que você já viveu. Você está lutando por coisas que não é o bom combate. Porque você está lutando por coisas para este mundo, você está priorizando. E quando eu falo vocês, meus irmãos, eu não estou falando só de vocês, estou falando de mim também. Tá? Não é acusação. Mas quando a gente está lutando por coisas para esse mundo, a gente está fortalecendo a carne e não a alma. Porque quando você fortalece a alma, as coisas que você precisa para esse mundo vêm automaticamente. Porque Deus é Pai. E Ele é bom. E Ele é bom. E Deus não tem amor. Ele é amor. Então Ele não vai te deixar faltar nada, mas você tem que combater o bom combate. E parar de combater o mau combate. Parar de tentar só adquirir conhecimentos para esse mundo. Tem gente que lê, gosta de noticiário, gosta de conhecimentos, gosta de não sei o quê, não tem nada de errado com tudo isso, mas não busca o conhecimento do Senhor. Busca só os conhecimentos para este mundo. Nós precisamos lutar o bom combate. Se você está lutando o bom combate, então você tem foco. Você tem um objetivo firme que independe das circunstâncias. Se você está lutando o bom combate, você sabe o que Deus quer de você. Você sabe onde Deus quer que você esteja. E você sabe o que você precisa fazer. Você tem foco. Meu foco é me encontrar com meu Senhor lá no final, como disse Paulo. Tiago 1,3 diz assim: pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Talvez você entrou aqui e você está passando por uma prova muito difícil. Talvez você entrou aqui e você não está dando conta da prova que você está passando. E você entrou aqui e disse: é mais um dia como o outro, vou entrar, vou sair, e na segunda-feira a minha luta vai estar lá. Eu quero te dizer que a prova que você está passando está produzindo músculos espirituais em você. Está produzindo perseverança.
mas se você estiver lutando o bom combate. Amém? Se há um combate, há um adversário, como eu falei. Então, que você escolha o lado certo da batalha. Que você escolha a causa certa para batalhar. E que você faça o preparo correto para essa batalha. Por que você tem lutado? Pela fé ou por uma vida mais estável? Pela alma de uma pessoa ou pelo amor e atenção dela? Sabe, isso é muito sério. Às vezes a gente luta pela atenção de um filho, pelo carinho de um amigo, pelo amor de um cônjuge. Mas a gente tem que aprender a lutar pela alma deles. Porque eles são eternos. E a gente não olha nem para a alma daquele que está dentro da nossa casa. E não ensina. Está muito alto o som, Juan? Eu não sei, aqui para mim está bem alto. E a gente não olha para aquela situação espiritual daquela vida. Aquela vida está fora da igreja, aquela vida está indo por caminhos de morte. E a gente só quer a atenção dele, só quer que ele nos ame, só quer que, sabe... A gente está lutando pelo quê? A gente só quer que ele nos agrade. Sabe isso? É egoísmo. A gente precisa lutar pela alma daquela criatura que está do nosso lado. Daquele ser que Deus botou do teu lado. Deus te deu uma família. Deus te deu uma família que é para você lutar pela alma dessa família. Deus te deu amigos. Que não é apenas para fazer reunião social e ter momentos agradáveis, é para lutar pela alma daquele amigo. Deus te deu um esposo, um noivo, um namorado, ou seja lá o quê, para você lutar pela alma dessa vida. Para lutar, muitas vezes tem que passar por cima de nós mesmos. Pelo que você está lutando? Pela salvação da tua família ou pelo bem-estar dela? Você trabalha e quer botar, e quer dar a melhor roupa, a melhor escola, o melhor isso, o melhor aquilo, porque hoje em dia está difícil. Os filhos não sentem mais falta de nada, porque o pai e a mãe correm tanto para dar tudo que eles querem, tudo que eles não tiveram, e não se importam de fazer um culto caseiro, de ensinar a ler uma Bíblia, de ensinar a orar com eles. Essa semana eu vi um podcast de umas moças que estavam ensinando a fazer devocional para criança. Não sei se eu botei no grupo da família, se eu não botei, eu vou colocar, achei muito interessante. E eu estava pensando sobre isso. Que lindo um pai e uma mãe que estão ensinando o caminho do Senhor para os seus filhos, que não estão preocupados só com as roupas que eles vestem, mas estão preocupados. E eu agradeço a Deus pelos pais que têm trazido seus filhos aqui nessa casa para aprender um pouco mais do Senhor. Mas cuide deles no seu lar também, amém? Você está lutando pelos estudos deles, para que eles tenham uma linda faculdade, para que eles tenham o melhor mestrado, o melhor não sei o quê, ou está lutando para que conheçam a palavra de Deus? 1 Timóteo 6,12 diz assim, combata o bom combate da fé. Mais uma vez falando no bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. E você fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Um dia você confessou Jesus como teu Salvador, diante de muitas pessoas. Tome posse. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos nos esforçar para combater o bom combate. Amém? O ponto 2, aquele sábio e velho homem falou, completei a carreira. Completei a carreira. Não desisti. Fé tem a ver com continuidade. Fé é uma corrida, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Eu não sei aonde você está nessa carreira. Se você está no início dela, se você é um crente novo, começou a caminhar agora, está cheio, né, de amor, de unção,
de vontade de fazer as coisas para Deus, ou se você já andou um pouco e já as lutas da vida já começaram a te desanimar, sabe? As coisas não saíram como você esperava, você se decepcionou com pessoas, você se decepcionou até com irmãos, e agora você está desanimado. Ou você já está mais como eu e pastor Sandoval, para o fim da carreira. E você está olhando, ai, passei tanta coisa, passei tanta luta. Né? Tem até uma música que diz sobrevivi, né? Sobrevivi, passei tanta coisa, passei tanta luta, mas agora o nosso coração se anima de novo, porque estamos na reta final. Sabe o jogador, o corredor, quando enxerga a linha de chegada, ele ganha ânimo novo. Eu não sei onde você está, mas eu sei que há uma carreira para você. Eu sei que muitas coisas você vai ver no meio do caminho, sabe? Uma vez, eu não sei o nome dele, eu acho que é Cordeiro, alguma coisa Cordeiro, um corredor de Olimpíadas e tal. Ele estava, não sei, Vanderlei Cordeiro, né? Não sei o quê, isso, esse mesmo. 2004, se não me engano. Ele estava correndo e estava indo bem, foco no alvo, e de repente um padre maluco irlandês veio lá e travou ele e ele ficou com a medalha de bronze. Talvez você está como Vanderlei, correndo, e vem alguma coisa externa e tenta te segurar. Meu irmão, desamarra isso. Larga isso e continua a carreira. Não deixa que coisas externas te prendam e te tirem do foco e do alvo. Continua correndo. Continua a tua batalha, porque lá na frente você vai ganhar medalha de ouro. Sabe por quê? Na vida de fé não tem prata e não tem bronze. Na vida de fé tem ouro. É tudo ou nada. É morte ou vida. Ou você vai viver a tua eternidade com o Senhor e sentir a alegria e não tem nem como descrever, ou você vai para o inferno, porque não tem prata, não tem meio termo. É vida ou morte, essa é a corrida que nós estamos correndo. Isso é muito sério. Você está correndo pela vida eterna ou pela morte interna? Pela vida com o Senhor ou pela morte com o diabo e seus anjos? Então não dá para parar. Não dá para deixar padre irlandês maluco te segurar, não. Você precisa se soltar, em nome de Jesus, daquilo que tem te prendido fora da casa de Deus, fora da presença de Deus. O que tem te tirado da presença de Deus? Qual é o padre maluco, usando como exemplo? Qual é a circunstância que está te tirando da presença de Deus? Desembaraça disso, meu irmão. É uma carreira, você tem um alvo, um foco. Né? 1 Pedro 1,9 diz assim, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Qual que é o alvo da sua fé? É vir aqui para conseguir a casa própria? É vir aqui para conseguir o casamento do ano? É vir aqui para conseguir o quê? É a salvação da tua alma, meu irmão, minha irmã. Precisamos, pensando nessa corrida, pensando que nós precisamos chegar lá, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, precisamos de um direcionamento da nossa vida de fé. Meu irmão, minha irmã, você não pode viver assim, de qualquer maneira. Você precisa saber aonde Deus quer você. O que Deus quer fazer de você. Onde o Espírito quer te levar. Você precisa estar sensível à voz de Deus para saber qual é o foco para a tua vida. Então, você precisa de direcionamento. Busca em Deus. Senhor, direciona a minha vida. Nós precisamos buscar a instrução do Espírito Santo. Sabe, a gente precisa buscar a instrução do Espírito Santo. A gente precisa entender o que Ele está falando com nós. E nós precisamos entender para que lado Ele quer nos levar. Né? Às vezes você quer ir para um lado como Jonas e Ele quer te levar para outro. Você está fugindo para um lado e não é para aquele lado, você vai perder o foco.
você vai ficar na beira do caminho. Né? Olha o que diz 1 Coríntios 9, 26 e 27. Eu não corro como quem corre sem meta. E não luto como quem esgrima, como quem bate no ar. Olha o que ele está dizendo. O apóstolo está dizendo, eu não corro sem uma meta. Sabe, que nem barata tonta. Vocês já viram barata tonta? Ela corre para tudo que é lado, não chega a lugar nenhum, né? Até parar debaixo do meu pé e eu faço crack. Mulheres percam medo daquele bichinho tão pequenininho, tá? Ó, crack. Sabe, a gente não pode correr que nem barata tonta. A gente tem que ter uma meta, né? E aqui ele está dizendo, eu não corro sem meta. Eu não luto como quem bate no ar. Não sabe onde que vai bater. Não. Se você está assim, sem meta, sem foco, sem saber, você está lutando como quem bate no ar. Você não vai acertar o nariz do inimigo nunca. Né? Você tem que ter uma meta, um foco. O que Deus tem para mim? Fé e Tito 1, 2 diz assim, que fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, não é alcançar algo, é a vida eterna. É aí que tem que estar, há um fundamento, né? Acreditar apenas não é fé. Porque até o diabo acredita, né? Fé é acreditar, aceitar essa verdade e receber ela e praticar. Isso é fé. Fé é mais do que isso, fé é viver por essa verdade. Fé é morrer, se for preciso, por essa verdade. Fé é nos esforçar até alcançar a promessa. Né? E aí, no capítulo 11, nós vamos ver lá a galeria que chama a Galeria dos Heróis da Fé. Vamos ver Abel, vamos ver Abraão, vamos ver Enoque, Noé. E nós vamos ver que todos esses homens aí eram homens que, se você olhasse, pareciam meio malucos. Ora, Noé construir uma arca enorme para encher de animais numa terra que não chovia. Como assim? O mundo olhava e dizia, é louco, é maluco. Como que Abraão sai lá da terra dele, pega a sua família para viver em tendas, arrastando pelo deserto, onde tem escorpião, onde tem sol, onde não tem água, onde falta comida. Como que ele pega aquela família inteira e arrasta com ele? Porque ele tinha meta, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não saiu caminhando a esmo, não. Então, a gente vê esse bando de homens malucos no capítulo 11, né, de Hebreus, vivendo pela fé, porque eles tinham foco, eles tinham meta, eles sabiam onde eles precisavam chegar. Eles apanharam, eles foram presos, jogados na fornalha, na cova dos leões, queimados em ruas públicas, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, passaram fome, sede, toda sorte de dificuldades, mas não desistiram nem pararam no caminho. Mas hoje muitos estão desistindo, não sabem o que é fé. Fé é passar tudo isso. E eu creio que nós que estamos aqui não passamos um terço do que esse povo passou. E muitas vezes estamos, ai, minha fé está fraca. Eu, né? Ah, minha fé está fraca. Né? Não, a gente precisa. A gente precisa nos afirmar. O segredo da jornada não está na velocidade. Talvez você olhe e diga assim, eu estou indo muito devagar, eu não consigo aprender, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e você se sinta tão pequenininho na sua fé. Mas o segredo da fé, da jornada, não está na velocidade, mas na fidelidade e na perseverança. Então, seja fiel, continue caminhando, persevere, complete a carreira. Olhe para o foco. Amém? E agora eu queria falar para vocês o terceiro ponto. A terceira coisa
que é óbvia. Esse texto ele é tão claro, né? Ele é tão claro que a gente não precisa nem se esforçar para fazer divisão, né, pastora André? É muito simples. O terceiro ponto, o que é? Guardar a fé. Guardei a fé. Mas aí eu pergunto para você, Paulo disse assim, guardei a fé. Como que alguém pode aguardar algo que não é palpável? Tudo bem que tinha uma mulher aí do governo, né? Uma certa mulher que ela queria estocar vento, né? Não sei se vocês lembram dessa história, mas ela estava pensando em estocar vento, né? Fiquei pensando, será que vai conseguir, né? Então, fé não é algo sólido, né? Então, como que a gente vai guardar? Né? Sem estocar vento. A palavra guardei no original tereu significa atender cuidadosamente a, tomar conta de, manter alguém ou algo. Guardar a fé, portanto, tem a conotação de tenho me mantido fiel, tanto no sentido de obedecer, como de transmitir a mensagem. É isso que Paulo estava dizendo. Eu guardei a fé. Eu fui fiel. Eu fui fiel àquilo que eu aprendi. Eu fui fiel aos princípios bíblicos. Eu guardei isso. Eu vivi isso e eu transmiti isso. Sabe, meus irmãos, muitos vêm aqui e aprendem princípios bíblicos. Princípio não se negocia. Princípio é algo imutável. Princípio é algo, sabe, cultura, coisas culturais, vai de acordo com onde você está, né? Está numa região muito quente, está numa região muito fria, mas princípio não se negocia. E hoje, vocês podem dizer assim, guardei a fé, tá, todo mundo está guardando a fé. Não, não está, não. Tem muita gente negociando princípios. Tem muita gente querendo mudar princípios da palavra de Deus. Tem muita gente dizendo aí fora que pecado não é pecado. Que a Bíblia não está muito certinha. E às vezes a gente, para agradar o outro, começa a seguir esses caminhos. Começa a achar que os princípios da Bíblia precisam ser revistos. Que não está muito certinho. Minha mãe perguntou, mas eu não acredito nesse negócio que Deus sendo bom vai botar todo mundo no inferno. Eu disse, mãe, melhor a senhora acreditar para a senhora não conhecer. Sabe, às vezes a gente começa a olhar por um viés de, sabe, de amor, de inclusão, e começa a quebrar princípios. E sabe o que é pior? Quando você quebra um princípio para agradar outra pessoa, você acaba quebrando princípios na sua própria vida. Porque aquilo começa a se tornar natural. Aquilo começa a se tornar negociável na sua mente. Princípio é princípio. Princípio da palavra de Deus não se quebra, se guarda. Alguém pode começar bem na fé, mas não terminar bem na sua vida de fé, porque não guardou os princípios da palavra de Deus. Então, como eu posso guardar minha fé? Primeiro, nós já falamos lá no ponto de trás, orando, jejuando, né? Jejuando não para barganhar com Deus, porque às vezes a gente só faz jejum quando quer alguma coisa de Deus. Eu preciso passar na faculdade, então vou fazer um jejum. Eu preciso comprar a casa dos meus sonhos, então vou fazer um jejum. A gente faz jejum muitas vezes para barganhar, para alcançar coisas. E a finalidade do jejum não é essa. A finalidade do jejum é se aproximar de Deus, conhecer a sua vontade e as demais coisas Ele vai acrescentar. A finalidade do jejum é você estar lá no seu quarto orando e sentir a glória de Deus descer sobre você. Se você não teve uma experiência dessa, meu irmão, tu não sabe o que você está perdendo. Não tem nada mais incrível do que quando a gente sente a presença de Deus na vida da gente. E é para isso que a gente precisa jejuar, para ter mais dele,
para sentir mais a vida dele, orar mais. Como que eu vou guardar minha fé? Lendo, meditando na palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A mãe também, eu gosto de usar a mãe de exemplo, tadinha. A mãe também me perguntou, mas Rejane, eu sei que você já leu a Bíblia muitas vezes, eu converso com você, eu sei que você conhece a Bíblia. Por que você tem que ler a Bíblia todo dia, toda hora? Por que você lê tanto a Bíblia, mãe? Eu disse, mãe, como é que Jesus combateu o diabo, mãe? Foi com a palavra de Deus. Eu tenho que estar com ela gravada na minha cabeça para quando o inimigo chegar, eu pisar na cabeça dele com a palavra. Outra coisa, mãe, a palavra é viva e eficaz. Sabe o que significa, mãe? Significa que cada dia que eu leio ela, eu descubro uma coisa diferente aqui, mãe. Sabe até quando eu vou ler a Bíblia? Ela, quando? Até eu morrer, mãe. Eu vou ler sempre. Eu amo essa palavra. E ela não entende por que eu leio tanto a Bíblia. Oh, glória a Deus por isso, eu fiquei feliz. Né? A gente precisa guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Porque pecar, como a gente sabe, é errar o alvo. E quando que você erra o alvo? Quando você sai de dentro da palavra de Deus. Então, você tem que conhecer a palavra de Deus para você não errar o alvo. Amém? Sabe outra forma de você guardar a fé? Não parando de congregar, como é costume de alguns. Quando você sai do meio da comunidade da fé, você esfria. Não tem jeito. Porque, em primeiro lugar, você está errando. Porque a palavra de Deus diz para não deixar de congregar. Então, já começa aí, já abriu uma brecha. E aí, você já começa a andar no meio de pessoas que têm visões diferentes e você não tem o teu corpo, a cobertura de oração, de amor, de comunhão do corpo de Cristo para te dizer, meu irmão, Rejane, volta, não é esse o caminho, volta. Ah, mas eu estou pensando em fazer isso. Não faz, né, pastor André? Não faz, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Quando a gente para, e a gente não para, a gente não sai da igreja, tipo assim, estou lá eu, glória a Deus, aleluia, tá. Não vou vir mais na igreja. Não é assim que o crente sai da igreja. Eu nunca vi ninguém sair assim. Vocês viram? Eu não vi. Normalmente, é aos pouquinhos. É um dia que eu não estou a fim de ir, é outro dia que, o que tem, né? Eu também sou, né? Não vou hoje, vou descansar, no outro dia não sei o quê, no outro dia não sei o quê. E aquilo vai aumentando, estou chateada, estou magoada, estou com o coração ferido, minha vida não está indo bem, eu estou abatida espiritualmente, não estou com vontade, e a coisa vai esfriando. Eu vinha em todos os cultos, agora eu vou uma vez por mês, eu não, ceia nem é tão importante. Eu fiquei tão feliz hoje quando uma irmã falou assim, era para mim ir para uma festa, mas eu não fui porque hoje é dia de ceia. Digo, oh glória! Oh glória! Essa entendeu. Né? Então assim, meus irmãos, cuidado, porque a gente vai se afastando devagarinho da comunidade da fé. E é ali que o Senhor ordena a bênção, conforme diz o salmista. Então, quando você vê que o crente está firme, com os músculos exercitados, ele está com alegria de vir à casa do Senhor. Ele não vai se afastando aos pouquinhos, né? Então, cuidado com isso. Cuidado para você não ir se afastando aos pouquinhos. Quando você vê, você está fora. Sabe outra maneira de você guardar a fé? É quando um atleta, quando ele vai lutar, ele tem um uniforme certo para lutar. Né? Então, assim como o atleta usa o seu uniforme para combater em um esporte, para correr em uma corrida, nós precisamos proteger a nossa fé, a nossa alma, usando o uniforme de Deus, usando a armadura de Deus. Está lá em Efésios 6, do 11 ao 18, se você quiser ler depois. Primeiro usando o cinto da verdade. A verdade liberta. O que é essa verdade?
É a palavra de Deus. Então, a verdade vai te libertar, você vai correr melhor e mais leve. Né? Se você estiver cingido com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com os princípios de Deus, né? Você vai correr mais leve. Porque o Senhor era o verbo. João 1, né? Ele é a palavra. Isso aqui é Jesus purinho. Não o livro, não a folha, mas os princípios, o que está aqui dentro. É Jesus purinho. Se você vestir a couraça da justiça, Jesus é a tua justiça, então vá até Ele, peça perdão por aquilo que você fez de errado, e Ele vai te justificar, vai te cobrir com a couraça da justiça. Jesus é a tua justiça, Ele protege o teu coração, couraça é algo de proteção. Ele perdoa e apaga os teus pecados. Não tem pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Tem gente sofrendo uma vida inteira por um pecado que cometeu lá atrás, quando era jovem, e não se quebrantou ainda diante de Deus, não pediu perdão e não aceitou o perdão de Deus ainda, e sofre até hoje. Ele perdoa, não há pecado que Ele não possa perdoar, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, que é não querer Jesus, né? Aí não tem jeito, né? Então, se arrependa e deixa a justiça de Deus te cobrir. Os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz, deixa Jesus guiar os teus passos, deixa Ele te levar para você ser os braços e as mãos dEle, né? Deixa Ele te levar por caminhos retos, por caminhos planos. O escudo da fé. A fé protege contra as setas que o inimigo envia. O capacete da salvação protege a cabeça, a mente. Quando você aceita Jesus, você coloca o capacete da salvação e a tua mente começa a ser protegida. E Deus começa a abrir a palavra para você, você começa a entender melhor as coisas de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a qual a gente combate o inimigo. Enfim, guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Né? Tem um filme que diz, eu acho, não sei se é Até o Último Soldado ou Até o Último Homem, um filme muito bom. Né? E eu pensei, até o último passo. A gente precisa batalhar, como aquele homem batalhou para salvar até o último homem. Nós precisamos batalhar até o último passo para salvar a nossa fé, para guardar a nossa vida com Deus. Que você, quando chegar na época de Paulo, e olha que não precisa ficar velho para chegar no período de Paulo dos últimos dias. A gente não sabe, você não sabe qual é seu último dia. Talvez seu último dia seja jovem, talvez seja velho. Você não sabe, mas fato é que uma hora você vai chegar na posição que Paulo estava. Que você possa dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Os combates moldam o nosso espírito, a fé nos sustenta até o fim. Finalizar a carreira com fé é a maior glória de um guerreiro de Deus. Medalha de honra. Não vencemos por sermos fortes, mas por nunca soltar a mão de Deus. Que você possa chegar no fim da carreira e dizer, lutei, corri, acreditei, por isso venci. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus, resumindo, é isso hoje. Né? Complete a carreira, não desista. Se tem alguém aqui que está desanimado, se tem alguém aqui que está com o coração entristecido, se tem alguém aqui que foi afetado pela atitude de um outro, se tem alguém aqui que tem passado por lutas muito grandes e não está aguentando o tranco, nós somos corpo. Nós vamos nos colocar de pé agora e vamos estar orando pela carreira de fé de cada um aqui. E eu queria propor uma coisa. Chegue junto com o teu irmão. Dá a mão para o teu irmão aí. Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos dar a mão. Fecha os corredores da igreja aí.
Amém? Quem está aqui, ó, vem cá, fecha aí, ó. Fecha os corredores da igreja, sabe por quê? Nós somos um corpo. E a fé tem a ver com todos nós. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja local, que faz parte do corpo universal de Cristo. E o Senhor tem uma bênção para derramar aqui hoje. Você vai ser canal de bênção hoje. Então você vai orar por quem está de mão dada com você. Pela direita e pela esquerda. Para que essa pessoa complete a carreira. E se ela está enfraquecida, que o Senhor a fortalece. Você não vai orar por outra coisa. Você não vai orar pedindo nada. Você vai orar pedindo que ela tenha forças para completar a carreira. Para não desistir e para não sair dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai de amor e de misericórdia, ó Senhor, Pai, que nos chamou para a batalha, que nos levantou, Senhor, ó Deus, que nos chamou daquele mundo de trevas e nos trouxe para o seu reino, para a sua presença. Eis aqui o teu corpo, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Passa agora sobre essa igreja com o teu sangue, Pai. Derrama agora a tua unção, Pai. Ó, Pai, que o óleo do Espírito se derrame agora, Pai. Ó, Pai, que o mover do Espírito Santo se manifeste aqui nessa noite. E que os meus irmãos sejam fortalecidos no Senhor. Ajuda aquele que está abatido, Pai, aquele que está triste, aquele que acha que não vence, que não consegue, que não sabe como continuar. Pai, talvez ele esteja abatido, soldado ferido. Ó Pai, como aquele homem que o bom samaritano encontrou, caído por terra, machucado e ferido, sujo pelo caminho. Pai, que nós sejamos agora aquele homem que levantou, que cuidou, que pagou o preço. Ó Deus, usa a vida dos meus irmãos aí, Pai, para abençoar a cada um, Pai. Enche do teu Espírito, enche da tua presença. Ó Deus, que o meu povo saia daqui hoje fortalecido no Senhor, firme na fé, cheios da unção do Espírito Santo, para continuar a caminhada, para completar a carreira, para guardar a fé. Move em fé, levanta dons, levanta o teu povo, Pai, enche da alegria e da presença do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, abençoa meus irmãos, Pai, e que todos saiam daqui alegres, firmes, fortes e convencidos pelo teu Espírito a completar a carreira, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, e oro agradecida por essa noite, porque desde os louvores, Pai, que a tua presença está nesse lugar. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor.